A paz do Senhor, irmãos. Eu tenho algo interessante para compartilhar com vocês sobre arrebatamento. Eu vou começar com uma pergunta. Quantas ressurreições existem? Você pode ver a resposta dessa pergunta em Apocalipse, capítulo 20. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Ok? E aqui, no versículo anterior. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa ressurreição aqui, eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa ressurreição acontece antes do milênio. Ok? Prestem muita atenção nisso. Eu sei que isso é muito óbvio, mas é muito importante prestar atenção nisso para entender o que eu vou falar durante esse vídeo. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Então está claro aqui que existem duas ressurreições. Uma que vem antes do milênio e uma que vem depois do milênio. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. A segunda ressurreição é a ressurreição dos condenados. Porém, eu acredito que vai haver alguns que serão salvos na segunda ressurreição. Mas isso é assunto para outro vídeo. Isso aqui não interessa nesse vídeo agora. É muito importante manter isso em mente, ok? Muito importante manter isso em mente para o que eu vou falar nesse vídeo, daqui para frente. Reparem nisso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Paulo aqui está falando da primeira ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Ok? Isso aqui é a mesma ressurreição que a gente acabou de ler em Apocalipse 20, versículo 4 até o 6. Logo em seguida, olhem só isso, logo em seguida esta ressurreição, que é a primeira ressurreição, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Prestou atenção nisso? Esse aqui é o arrebatamento que vem logo a seguir da primeira ressurreição. E você reparou? Olha o que ele diz aqui. Olhei e vi alguns tronos e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, quantas ressurreições existem antes do milênio? Só existe uma. E aqui está falando que esses que serão ressuscitados antes do milênio foram os degolados, ok? Por causa do testemunho de Jesus. A besta matou eles, porque eles se recusaram a adorar a imagem da besta
e se recusaram a receber o sinal na testa ou nas mãos. Então, eles morreram durante a grande tribulação e foram ressuscitados no final da grande tribulação, quando Jesus volta para reinar e conquistar a terra. Ok? Então, existe uma ressurreição e um arrebatamento quando Jesus volta. Quando ele volta para governar a terra, quando ele volta para tomar a terra e derrotar os exércitos da besta do anticristo. Nesse momento existe uma ressurreição e um arrebatamento. Ok? Mas calma, tem uma boa notícia. Eu não estou pregando aqui arrebatamento pós-tribulação. Ok? Eu estou dizendo que existe uma ressurreição e um arrebatamento no final da grande tribulação. É o que diz aqui. Não sou eu que estou dizendo. É o que diz a Bíblia. Ok? Ele diz que os mortos pela besta, eles reviverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, eles vão reviver na primeira ressurreição. E só há uma ressurreição antes do governo do milênio, antes do milênio. Ok? A segunda ressurreição vem depois de 1000 anos. Ok? Quando o Éden já é restaurado. Né? Bom, isso é assunto para outro vídeo. Então, agora reparem o que Apocalipse 12 diz. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. Preste muita atenção nisso. Pois estava para dar à luz. De repente, apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. 10 chifres. O que são os 10 chifres? Os 10 reinos que o anticristo irá juntar a firme aliança, ok? Para quem leu Daniel, sabe que o anticristo fará uma firme aliança com muitos. E também existem 10 chifres, 10 reinos, e desses 10 reinos nascerá um pequeno chifre. Esse pequeno chifre é o anticristo. Mas aqui não está falando do anticristo, o homem da iniquidade. Aqui está falando do dragão. O dragão é o próprio Satanás. Ok? Vou começar de novo. De repente apareceu um outro sinal no céu. Um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Todavia, nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem pelo período de 1260 dias. Esse período aqui é o período que o anticristo vai reinar na terra. Então aqui está falando de um arrebatamento. Ok? Aqui está falando de um arrebatamento. Em algumas traduções não vai usar a palavra arrebatamento. Vai usar a palavra que a mulher foi levada para o céu. Mas arrebatamento quer dizer justamente isso. Né? É levar com violência. É a palavra do grego rapazo. Então, aqui está dizendo que o filho será arrebatado e a mulher vai ficar para trás. Né? Essa mulher que vai ficar para trás, eu acredito que é as 5 virgens imprudentes. Aquelas que dormiram. Da parábola das 10 virgens, para quem leu. Então, o filho varão, né, em algumas traduções vai dizer filho varão, nessa tradução não fala isso, mas esse filho foi arrastado para o reino dos céus. Isso aqui é o primeiro arrebatamento. Aqui não fala de ressurreição. Esse arrebatamento aqui é o mesmo arrebatamento de Mateus 24, 29 para 31. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. Lembra disso? Apocalipse 12 falou isso. As estrelas cairão do céu. O dragão arrastará 1/3 das estrelas do céu. Essas estrelas não são estrelas de verdade. São anjos caídos. São demônios.
Entendeu? E você sabe disso quando você lê o livro de Isaías. O profeta Isaías falou também desse evento, que os céus irão se desenrolar como pergaminho e as estrelas cairão do céu. Ele até fala, em algumas traduções, fala exércitos do céu. Ou hospedeiros do céu. Então, e os poderes celestes serão abalados, serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com um poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Jesus falou aqui de ressurreição? Não. Jesus não falou de ressurreição. Ele falou apenas de arrebatamento, de anjos capturando pessoas vivas para o reino dos céus. Então repare, Jesus falou aqui de estrelas caindo dos céus. Okay? Estrelas caindo dos céus. Jesus não falou de ressurreição, ele falou apenas de arrebatamento de vivos. E falou de estrelas caindo do céu. E o que Apocalipse 12 fala? Sua cauda arrastou consigo 1/3 parte das estrelas do céu. Claramente isso aqui é anjo caído, entendeu? Esse evento das estrelas caindo dos céus, isso é os anjos caindo. Os anjos caídos sendo arremessados na terra, ok? Ele tenta impedir o arrebatamento, certo? Mas ele falha, o arrebatamento acontece. O filho varão sobe para o trono do Criador. E aí começa a grande tribulação. Porque o dragão cai na terra e daí ele vai possuir o anticristo e vai começar o governo da besta, né, com o anticristo possuído pelo próprio Satanás. Então você vê aqui, no capítulo 12 de Apocalipse, não fala de ressurreição, fala de arrebatamento. Em Mateus 24, também não fala de ressurreição. Mateus 24, 29 para 31, fala de arrebatamento. Então, existe um arrebatamento antes da grande tribulação. Por grande tribulação eu quero dizer antes do anticristo governar com mão de ferro. Então existe um arrebatamento antes da grande tribulação, antes da marca da besta. Isso é muito importante falar. Existe um arrebatamento antes da marca da besta, porque o próprio Jesus fala em Apocalipse, eu não lembro agora qual parte do Apocalipse, mas ele fala que aqueles que guardaram a sua palavra, ele os guardará da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Que tentação é essa que há de vir sobre o mundo? É a marca da besta, óbvio. E se você for em Daniel também, multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desespero eterno. Então, até o Antigo Testamento, Daniel já fala que existem 2 ressurreições. Não existem 3 ressurreições, só existem 2. Então você vê aqui claramente que existem 2 arrebatamentos, no mínimo. Pode haver 3, mas eu não encontrei aqui na escritura, tá? Então eu não posso afirmar que vai haver 3, mas vai haver 2. 2 arrebatamentos é certo. É o que fala a escritura, não sou eu que estou falando. Ok? Porque Apocalipse 12 fala de um arrebatamento antes do governo da besta, antes do dragão cair na terra. Existe um arrebatamento, mas não fala de ressurreição. E Mateus 24, 29 para 31 fala também de um arrebatamento sem ressurreição. Então, esse arrebatamento que Jesus fala em Mateus 24, 29 para 31 e esse arrebatamento que o apóstolo João fala no capítulo 12 de Apocalipse é o arrebatamento antes da grande tribulação. Ok? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou do vídeo, eu fico feliz. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. E fica na paz do Senhor todos vocês. Amém.